Mas vamos lá, pessoal. Nosso conteúdo de hoje, mais específico, foi biocombustíveis, mas antes de falar de biocombustíveis, precisamos iniciar sobre as fontes energéticas, ou então as matrizes energéticas. O que vocês pesquisaram, o que vocês sabem sobre essas matrizes energéticas, ou matrizes elétricas, ou até mesmo biocombustível? Vamos por partes. O que vocês compreendem? Nada. F5. Pronto, energias renováveis, biocombustível. Nesta aula, iremos estudar as fontes de energia no Brasil e no mundo, por que utilizar energias renováveis e ainda biocombustível, que é o nosso principal foco para este momento. Só um instante. Eu vi lá que ele é feito do bagaço pode ser feito do bagaço da cana. E que é uma coisa que a gente joga fora, por isso ele é mais econômico em si. E que ele emite menos gases poluentes quando liberado pelo motor do automóvel. E a notícia de carbono neutro. O que mais, pessoal? Professor, uma pergunta que eu tinha aqui ano passado, na aula de ecoeficiência, o nosso professor Marcos Antônio, ele falou sobre uma empresa que ela comprava de uma corporativa de, acho que era quebradora de coco, alguma coisa assim, ele comprava palha do coco para usar como meio que carvão, porque a palha de coco durava mais tempo que o carvão e meio que tinha mais rendimento. Seria como biocombustível também, já que trocava um minério, tipo... Sim, também é o biocombustível. Então, tudo que trata de uma biomassa, ou seja, vem a parte natural, a parte orgânica, é considerado como biocombustível. Então, essa troca, que assim, geralmente é utilizado o carvão vegetal. Só o carvão vegetal, a gente sabe que com mais ou menos a produção, coloca-se aquela madeira para queimar, coloca no buraco, cobre com terra, palha tudo, deixa passar alguns dias para depois coletar o carvão. Já fazendo essa troca do carvão vegetal pelo bagaço de coco é interessante porque o coco, do coco babaçu, se não me engano, não é isso, Paulo? Eu só lembro que era com coco. Babaçu. Então, junto o útil ao agradável, a natureza agradece. Por quê? É feita a coleta do coco babaçu, quebra para poder retirar aquele coco de dentro, e as cascas, ao mesmo tempo, já são utilizadas para queima da produção do próprio óleo vegetal, que a gente chama de azeite de coco, mas o óleo, ou então para outro meio de indústria, pode ser utilizado em panificadoras, pode ser utilizado em outras pequenas indústrias também. A grande indústria já não dá porque a demanda é muito grande e não tem o suficiente para poder suprir a necessidade de uma grande indústria, mas pequenas indústrias sim. E aqui do lado, observe esse símbolo, eu coloquei de reciclável, natureza e combustível. Então já dá a ideia de que biocombustível ele se apresente de fato como um bom substituinte para os combustíveis fósseis. Mas será que o biocombustível vai conseguir, de fato, substituir o combustível fóssil? O que vocês acham? O que vocês pensam sobre isso? Teoricamente, agora eu acho que não seria possível, mas quem sabe no futuro não tão distante seja. Ele emite menos gases poluentes, tipo o carbono neutro, o monóxido de carbono neutro, né? Mas para produzir ele ocorre uma queimada, né? Então ele emite quando está se produzindo e não quando está utilizando. Então ele age com mais potência, digamos assim, na camada de ozônio. Ele pode substituir. Ele pode, porque muitos dos materiais para fazer o combustível pode ser também restos de produção, por exemplo. Empresas que fazem açúcar, que colhem a cana, que só tiram mesmo o caldo da cana, podem pegar muito bem um bagaço e vender para empresas que fazem biocombustível. Isso aí e também dizem que não pode substituir, porque ele também vai demandar uma colheita muito grande de materiais. Só de pegar de materiais de restos, né, de fazendas que já estão, que já iam descartar aquele material, né, para refazer, para reciclar. E também, até que não chegue os carros elétricos para todo mundo e tudo e tal, é uma boa alternativa de usar o biocombustível. E também muitos países não têm petróleo e tem que depender de outros países. E isso causa um problema. Então, o biocombustível pode substituir, em muitos casos, os combustíveis fósseis. Porque também a gente não sabe até quando ele vai durar e quais serão as consequências se ele acabar.
E também, Bom a dia. Luana falou na produção do açúcar, né? Eles, para Sim. produzir o açúcar, eles tiram o caldo da cana e daí eles fazem a estratificação para fazer só o açúcar. O que sobra disso, eles podem produzir o etanol. Exatamente. Oi, professor, bom dia. Eu acho Bom até que dia. para substituir de forma 100% a questão do biocombustível pelos combustíveis fósseis não pode ocorrer nesse momento, porque muitas coisas vão acontecer. Porque para produzir o biocombustível, eu tenho que ter o plantio, e para me plantar, eu tenho que desmatar, e eu vou plantar, e principalmente a questão da diversidade biológica, porque o que acontece? Se eu sou um agricultor, eu tenho um grande agricultor, e aí é a cana-de-açúcar, por exemplo, e o milho, que vai me dar a questão do lucro no biocombustível, o que eu vou querer plantar? Milho e cana-de-açúcar. Então, eu não vou focar tanto nos outros segmentos de plantio que eu poderia fazer, porque o que vai me dar lucro é o milho, é a cana-de-açúcar, é isso, é aquilo, eu vou plantar o milho, a cana-de-açúcar, isso e aquilo, entendeu? Então, a diversidade biológica não vai ser tão forte aí quanto poderia ser. E vai Além que causando. também para ter uma certa plantação intensa, como o Derek falou, falta da diversidade, também vai ter um grande consumo de água para abastecer essas plantações. Verdade, Paulo. Principalmente a questão do consumo de água, que é Eu, muito intensivo nessas grandes agriculturas aí. Eu acho que o biocombustível das algas seria mais renovável, apesar de ter um custo muito grande, porque o plantio delas não vai desmatar, mas vai ter um custo maior para produzir. Pronto. Alguém mais, pessoal? Agora é minha vez. Pessoal, peraí, deixa eu falar também um pouquinho, mas eles estão falando mais do que eu, só um instante. Mas gostei muito. Bem, agora vamos lá pegando a questão. Tem dois pontos que eu anotei. Primeiro foi o da. Eita, porque como eu não estou vendo aqui do nome, eu não consegui reconhecer pela voz. Que falou do carro elétrico. Essa questão do carro elétrico é interessante que é uma realidade já nas megacidades. Inclusive aqui em Fortaleza, uma cidade aqui próxima da gente, próxima, digamos assim, uns quase 500 quilômetros daqui. Lá tem carros elétricos compartilhados. Se você faz um cadastro da empresa, recebe, eu não lembro se é no cartão, se é tudo no aplicativo. Quando eu estava saindo de Fortaleza, já estava chegando esses carros elétricos. Se não me engano, tudo pelo aplicativo. Então, faz um cadastro e você pode utilizar pagando uma taxa. Mas nessa taxa, na época, eu pagava uma taxa mensal, podia usar quantas vezes queria, mas também tinha a questão de ser por diária. Como é que seria esse carro elétrico compartilhado? Mensal, assim, chegou no cadastro, estava com o aplicativo, chegou no posto na qual ele está localizado, que já tem uma recarga com energia elétrica, e desbloqueia. Então, consegue desbloquear o carro, você entra, liga o carro, sai sua viagem e deixa no outro ponto de coleta do carro, que é um outro ponto onde vai ser abastecido. Então, utilizou o carro, pode ir até uma outra pessoa, então duas no carro, vão, faz a viagem para onde ir, deixa o carro no outro local, coloca a carga elétrica para poder recarregar a bateria e sai. A outra pessoa chega, utiliza o carro e assim vai rodando. Ou seja, é uma ideia bastante interessante. E além de ser compartilhado, porque não é necessidade você ter carro, basta você ter aplicativo, ter algum cartão, algo cadastrado e poder utilizar. Então, isso é bem interessante mesmo. O fato do carro elétrico ainda não ser tão difundido para a gente, talvez aqui mais no Brasil, é a questão da autossuficiência, que não é tão grande, até o presente momento, porque exige uma grande quantidade de energia armazenada. Mas é um fato que a química ainda nesse processo vai, com certeza, daqui a alguns anos já melhorar essa etapa de armazenamento de energia elétrica para transformar na energia cinética. Um outro ponto, no caso foi o Derek e o Paulo, que falou com relação. Os demais também falaram, tá, pessoal? Porque peguei o último, que foi o único que eu consegui gravar no momento. Do plantio de milho e o plantio de cana-de-açúcar, vamos supor. Se isso vai ser o mais, digamos que, vai beneficiar economicamente aquele agricultor, aquele produtor, então, de fato, ele vai querer plantar mais essas duas espécies. Não seria nem espécie, seria mais esses dois tipos de cultivo, de milho e a cana-de-açúcar. O que isso vai acarretar? Se, por um lado, vocês estão preferindo plantar mais milho e cana-de-açúcar para produzir biocombustível, por outro, a população vai sofrer com a falta desses dois suprimentos, tanto para a produção do açúcar, quanto para a produção de derivados do milho, como o cuscuz. Como é que vai ficar sem um cuscuz de milho, pessoal? Entendeu? Vai ser complicado. Então, vai haver bom por um lado,
porém desequilíbrio no outro. Então, há esses dois fatos do biocombustível. Nós vamos já chegar lá nos demais. Primeiro, eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre a matriz energética. O que é a matriz energética? Essa matriz energética, ela representa o conjunto de fontes disponíveis em um estado, ou país, ou no mundo, para suprir uma necessidade de energia. Mas o que é essa necessidade de energia? É a demanda. Porque no nosso cotidiano, a gente demanda muita quantidade de energia, seja ela energia elétrica, tá aqui a lâmpada está acesa, precisei de energia elétrica para conectar aqui o computador, o desktop, para estar nesse momento aqui com vocês discutindo este conteúdo interessante. Vocês estão precisando de energia elétrica, por exemplo, para recarregar a bateria do celular, do smartphone ou tablet, o que vocês estiverem utilizando nesse momento. Então, veja que precisamos constantemente da energia. Seja ela energia solar, energia eólica, energia elétrica, energia mecânica, energia cinética, os combustíveis fósseis ou biocombustível. Então, há uma grande demanda, há uma grande necessidade de energia. E essa que é chamada de matriz energética. Vamos, então, agora observar essa matriz energética no mundo. Como é que ela se distribui? Temos aqui os dados de 2018 da Agência Internacional de Energia. A gente pode observar... a minha mesa digitalizadora, não sei onde foi que eu botei, mas eu vou utilizar aqui o mouse. Tá aqui, agora eu estou com o mouse. E o que a gente pode observar dessa matriz energética? Qual é a demanda? 31,5% da demanda mundial é proveniente do petróleo e seus derivados. 26,9% a necessidade do carvão mineral. E 22,8% do gás natural. Então, mundialmente, cerca de 30, 40, 50, 60, 70, 80, o que eu dá uns 80 e algum 80 e... Peraí, de novo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, não, 88%, 85%, 82%, que vai ser obtidos a partir de fontes de energia fóssil. Petróleo, derivados, carvão mineral e gás natural. Há uma grande demanda ainda de combustíveis fósseis. Por outro lado, a gente pode observar que a biomassa tem 9,3% de utilidade mundialmente, a hidráulica 2,5% e a nuclear 4,9%. Esses outros se referem à energia solar, à geotérmica e à energia eólica. Então, a gente consegue observar que mundialmente ainda é muito utilizado os combustíveis fósseis. Há uma grande demanda de combustíveis fósseis. E agora, e no Brasil, como é que ocorre essa demanda? Será que é do mesmo jeito que no mundo, ou é de bem diferente do que é visto mundialmente? O que vocês pensam? O que vocês acham? Você pode repetir a pergunta, por favor? Tá, você já falou muito rápido, vocês falem, tá? A gente observa, através desse gráfico, desses dados que foi fornecido, que a matriz energética, que é energética, tá, pessoal, mundial, cerca de mais de 80% da necessidade energética é proveniente de fontes fósseis, ou seja, combustíveis fósseis, que é o petróleo e seus derivados, carvão mineral e o gás natural. Tudo isso soma mais de 80%. Será que no Brasil também há um grande consumo desses combustíveis fósseis, dessas fontes fósseis, ou a realidade é diferente? O que vocês pensam? Aqui no Brasil é mais utilizado combustíveis de origem fóssil ou de origem natural? Eu acho que o combustível fóssil, por causa da Petrobras e tal, ela produz bastante petróleo, inclusive vende para outros países, e produz a partir dela. De acordo com o que eu vi, o Brasil ele tem uma grande produção e um investimento, sim, nessa questão dos biocombustíveis. A Petrobras fez até alguns segmentos, acho que eu não lembro o nome, enfim, alguma coisa referente ao domínio ali do biocombustível. Fez alguns contratos até com os Estados Unidos e com a União Europeia, mas a utilização do Brasil em si, se é o biocombustível ou fóssil, eu não sei dizer bem, porque muitas vezes em casa de ferreiro espeta de pau, né? Então o Brasil pode ter ali uma grande diversidade da questão do biocombustível e ainda assim usar os combustíveis fósseis, mas a utilização dele no Brasil eu não sei dizer de fato, não sei se é mista ou se é, enfim. Pois vamos observar então agora neste gráfico. O que a gente observa? Podemos observar aqui no Brasil, tá? Aqui é a matriz energética do Brasil. Aqui do lado esquerdo, matriz energética mundial, e do lado direito, matriz energética brasileira. O que a gente vai observar, pessoal? Que 34,3% da matriz energética do Brasil é proveniente do petróleo e de seus derivados. 1% de outras energias não renováveis e 5,3% do carvão mineral. A gente observa que a porcentagem
da demanda energética através de fontes não renováveis, no caso, os combustíveis fósseis, é mais baixa, bem mais baixa, do que a demanda mundial. E então, qual é a demanda, então, brasileira? A demanda é proveniente de combustíveis ou matriz energética renovável. Observe que 18% é derivados da cana-de-açúcar, pode ser proveniente, por exemplo, o etanol, a hidráulica, que é bastante utilizado, principalmente na produção de energia elétrica, tá? A maior quantidade de energia elétrica que é produzida no Brasil é através de hidrelétricas. Inclusive, uma delas está localizada na reserva indígena. Tá? E aqui, lenha e carvão, 8,8%, né, muito utilizado, e outras fontes renováveis, cerca de 7%. Essas outras fontes renováveis envolvem geotérmica, energia solar e ainda energia eólica. Então, a situação do Brasil, a necessidade energética do Brasil é bem diferente da mundial. A mundial utiliza mais fontes não renováveis, então, mais fontes de combustíveis fósseis, e no Brasil utiliza mais fontes renováveis, apesar de se ter se falar tanto da Petrobras, que é a empresa brasileira, digamos assim, a maior estatal que produz petróleo, tá? Mas a nossa demanda mesmo maior é de fontes renováveis. Bem diferente, bem curioso. Eu tinha visto que pode ser feito biodiesel da mamona, porque ela é uma planta que produz bastante óleo durante a queima. Inclusive, eles faziam o querosene dela antigamente, né? Isso, cogitou-se alguns anos atrás, Vitória, não foi isso? Foi. Pronto, Vitória. Cogitou-se alguns anos atrás em produzir o biodiesel a partir do óleo da mamona. Mas qual foi o ponto, digamos assim, um ponto fraco? É que a mamona iria substituir uma grande área que poderia estar sendo produzida alimentos para a população, pequenos agricultores, por exemplo. Então, no estudo que a Embrapa fez, tentou casar com algum outro tipo de cultura. O feijão, por exemplo, porque a mamona precisa de nitrogênio, então o feijão, ele tem, me ajudem, bactérias fixadoras de nitrogênio, é Não isso? sei. Eu acho que é, professor. Acho que é. Pronto, Você falou, então tá falado. fixador, então daria um casamento perfeito ali entre eles. Só que ainda a produção de feijão de outro ou de outro tipo de cultura iria ser mais restrito. E é por questão da produtividade, a gente não ia conseguir, talvez, produzir o ano inteiro. Fizeram modificações genéticas para que tivesse uma espécie de mamona que pudesse ser cultivada o ano inteiro. A ideia da produção do biodiesel a partir da mamona foi para frente? Foi. Porém, é a mais utilizada, no entanto? Não. Porque, como eu disse, há casos de perdas na agricultura familiar, ou outro tipo de cultura. Então, foi retirando essa parte da mamona. Porém, a mamona é um grande candidato, sim, a permanecer como biodiesel, assim como a soja também, que a soja também produz muito óleo. E Eu aqui vi que, temos uma grande produção de soja. eu vi que ela ficou mais utilizada para fazer anti-inflamatórios também. Sim. E, professor, só uma observação aqui. A Carla tá fazendo as observações dela no chat, porque ela disse que não tá podendo usar o microfone, entendeu? Aí depois você dá uma olhadinha no chat, que ela tá fazendo algumas observações também quanto ao assunto. Pois antes de continuar, deixa eu olhar logo. Obrigado, Derek, deixa eu olhar logo aqui no chat. Senão eu vou... Produzidos naturalmente através de algum material orgânico, tipo a biomassa. Isso, Carla. A maioria, quando é utilizado, é misturado com combustíveis fósseis, tipo quando é para abastecer veículos. Isso, no caso, o etanol. Ele é utilizado pela lei, a ANP, e tem outra que é responsável, que sugeriu que fosse feita essa adição de etanol, o etanol PA, que é para análise, ou então bem analítica, mais puro possível, que fosse adicionado à gasolina. No máximo, a porcentagem em torno de 26%. Passando disso, a gasolina já é considerada como adulterada. No entanto, em outros países, não se tem tanto essa gasolina com etanol. Nos Estados Unidos, por exemplo, utiliza essa gasolina, digamos, quase que bruta. Assim, produziu, não tem outra mistura com outras substâncias, que no caso é o etanol. Então, a gasolina rende bem mais, ser bem mais rentável. Também é onde tiver uma grande diferença econômica entre Brasil e Estados Unidos. Agora, o gráfico comparativo. Podemos observar que o Brasil utiliza 45% da matriz energética de fontes renováveis e 55% de fontes não renováveis. Já mundialmente, 86% da matriz energética são de fontes não renováveis, ou seja, através de combustíveis
fósseis, petróleo, carvão mineral e gás natural. Então, há uma grande diferença nessa realidade entre o Brasil e o mundo. Matriz elétrica. Já no caso da matriz elétrica, ela é formada pelo conjunto de fontes disponíveis para a geração ou formação de energia elétrica, ou seja, seja no estado, seja no país, ou seja no mundo. Vamos ver, então, a situação dessa matriz elétrica mundial. Quais são as fontes que são utilizadas mundialmente para a produção de energia elétrica? Mais uma vez, vamos observar que os combustíveis fósseis estão em alta mundialmente. Carvão mineral, 38%. Petróleo e seus derivados, 2,9%. É mais baixo porque é utilizado como combustíveis em veículos e outros segmentos, aviões também. Gás natural, 23%. Tem aqui energia nuclear, 10,1%. Quanto à biomassa, observa-se que somente 2,4% mundialmente é utilizado para a produção de energia elétrica. A hidráulica, 16,2%, e a energia eólica, solar, geotérmica, das marés e outros tipos de energias renováveis ocupam 7,3%. Então, mais uma vez, observa-se uma grande necessidade mundial de combustíveis de fontes não renováveis. E no Brasil, como é que ocorre essa matriz elétrica? Mais uma vez, também bastante diferente do mundo. Observe que no Brasil, a maior fonte, ou maior matriz elétrica é a hidráulica. Então, cerca de 64,9% de toda a energia elétrica que é produzida no Brasil é proveniente de hidrelétricas. Tá? Depois vem a questão da energia eólica, que se difundiu bastante nos últimos anos aqui no Brasil, inclusive aqui próximo da gente, temos aqui no litoral, o Parnaíba, Ilha Correia, se não me engano, tem energia eólica, somente Parnaíba. Já subindo aqui a Serra de Tianguá, a gente observa que também tem lá, a gente chama usinas de energia eólica, tá? Então, está se difundindo bastante na nossa região. A energia solar ainda é pouco utilizada, cerca de 1%, e olha que aqui no Brasil, principalmente na região Nordeste, temos um sol de se admirar. Então, imagina a quantidade de energia elétrica que poderia ser utilizada, poderia ser produzida a partir da energia solar. Só que há também um agravante, porque a energia solar, ela exige aquelas placas, né, aquelas placas fotoelétricas, para poder receber energia solar e ali transformar em energia elétrica. E para isso, exige uma grande área. Então, não tem como a gente, pelo menos até o momento, uma ideia de ocupar uma grande área com aquelas placas sem causar algum prejuízo ao desmatamento, então substituir algum tipo de cultura. Então, por isso que é um desafio também se utilizar a energia solar. Veja que petróleo e derivados dele, 2%, gás natural, 9,3%, carvão e derivados, 3,3%. A nuclear está aqui, 2,5%, que são as energias que é utilizado lá em Angra, na produção de energia elétrica. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Não. Não. Agora vocês vão começar a falar, porque agora eu vou precisar. E aqui? Comparando graficamente, 83% da matriz elétrica no Brasil são de fontes renováveis e no mundo, 75% de fontes não renováveis. Vamos então agora, surgiu aquela pergunta, e por que energias renováveis? Por quê? Para causar previsão do apocalipse, prevenir efeitos de estufa. O que mais? Melhorar as condições de vida e saúde da população. E o que mais, pessoal? Só tomar água, só um instante. E o que mais? Estou escutando vocês. Professor, eu acho que se a gente não buscar uma forma alternativa para a questão da energia, se a gente for usar energias não renováveis, uma hora essas fontes vão acabar. O que mais? Pode falando, pessoal. Estou escutando. Estou só aqui pegando aqui a mesa e bebendo água. Pode falando. Que ela pode ser feita a partir de alguma coisa que não é do consumo humano em si. O que seria uma coisa que nós jogamos E fora. daria para implantar em alguns lugares, né? Na maioria dos lugares, na verdade. Tipo, no caso da cana, ele pode não ser só feito do extrato que é tirado para fazer o açúcar, mas também pode ser feito do bagaço da cana que sobra quando eles tiram o suco.
E as energias renováveis, elas contribuem para a sustentabilidade ambiental. Pronto, pessoal. Professor, o Caio que está perguntando qual é a forma de produção de energia. Deixa eu ver, não terminei de ler. Professor, qual a forma de produção de energia renovável mais eficiente? Segundo o Caio que está perguntando. Que produz mais energia. Kaique, essa é uma pergunta tanto que intrigante. Porque todas, vamos supor assim, as renováveis, elas apresentam grande vantagem e desvantagem. Agora, para dizer qual a mais eficiente, é até difícil de dizer porque, supor, a eólica. A energia eólica, ela é bastante eficiente em algumas regiões, principalmente aqui mais próxima da serra e todo o entorno litoral, porque tem muita corrente de ar. No entanto, apesar de ter essa grande eficiência na formação de energia, de produção de energia elétrica, ela causa um dano, que pode ser, por exemplo, a mudança das rotas das aves. Aí você fica, professor, vai mudar a rota das aves? Sim. Você sabe que há algumas aves que se reproduzem, que ficam no local no período do ano, vão se reproduzir em outro. Com a mudança, com aquelas palhetas, né, como é o nome? Aquelas hélices, que tem um nome específico para aquelas hélices. À medida que elas vão circulando, vai passando a corrente de ar, ela vai mudando um pouco o movimento do ar depois que passa por elas. E aquilo ali pode acabar confundindo as aves. Já houve casos em que as aves, já foi constatado, que iam para uma região e por ter mudado esse percurso, foram para outro local. Acabou dando certo um prejuízo na continuação da espécie. Ela vive, tá, pessoal? Não lembro qual foi a ave, mas ela conseguiu se reproduzir, só que a produção foi mais baixa do que se fosse naquele lugar mais ideal. A energia solar é bastante eficiente, muito eficiente também. A gente tem de sobra o sol praticamente o ano todo, aqui principalmente na região Nordeste. Mas, como eu disse, para produzir uma grande quantidade de energia, necessita também de uma grande área para se colocar bastante placas. Inclusive, agora não sei se vai ser um pouco de... Mas quando vocês forem em Teresina, tem uma indústria, a Eurocaju, joga depois de Altos, quase para Teresina, que eles colocaram energia solar agora recente. Estão pegando uma grande área. Se vocês forem olhar, a área que pegou com um monte de placa é uma área muito grande. Eles poderiam estar utilizando para outra coisa. Da maré, também é eficiente. Só que, como eu disse, é difícil a gente falar, Kaique, realmente qual é a mais eficiente. Que ambos têm um lado positivo e um lado negativo. Todos são eficientes. O problema são os prós que ela pode causar. Professor, Sim. mas no caso da energia solar, se fosse meio que os moradores concordassem, podia ser utilizado o espaço de cima das casas para colocar uma grande quantidade de placas em uma certa área para não ocorrer desmatamento. Ou seja, eles iam utilizar um espaço que estaria ali sobrando, entre aspas, para não desmatar. Seria uma possibilidade. Pronto, tocou num ponto interessantíssimo. Mas aí você sabe quem é que vai fazer essa leitura elétrica toda semana, ou todo mês na sua casa? Qual é a empresa? É a Equatorial. Tá, e você acha que a Equatorial vai gostar dessa ideia? Não, se eu não me engano, eles têm meio uma taxa, porque você joga a energia que você produziu e sobra no sistema deles de energia. É assim, eu não tô falando, tipo, para ter uma energia solar individual, mas sim para gerar para a cidade inteira, sabe? Não, eu entendi. Porque assim, tô entrando agora na questão já política, financeira e tudo. Essa, claro, a ideia é bastante interessante. A gente colocar a placa de energia solar nas casas para produzir a cidade toda. Só que, por outro lado, por questões políticas e econômicas, essas empresas que são distribuidores de energia elétrica, deve ocorrer um impacto muito grande. A gente sabe que é utilizado muito a questão de energia hidrelétrica. No Brasil, a gente viu que quase 65% da energia elétrica produzida é proveniente de hidrelétricas. Então, professor, mas se isso é tão interessante, por que não pode ser colocado? As placas de energia solar são relativamente caras, tá? Relativamente caras para colocar. Embora colocassem tudo, como eu disse, há concorrência com outras empresas. Então, tal como o Paulo, se não me engano, foi o Paulo que falou, que agora a energia solar, quando coloca a placa nas casas, não vai de modo independente, ela tem que colocar na mesma que está passando
da equatorial. É um meio para prender a gente, de certa forma. Aí É uma fica sempre possibilidade pagando. colocar para ter toda a energia solar na cidade? Sim, é provável, sim, é uma grande oportunidade. Assim como também os jardins. Lembra que para ficar uma cidade mais verde, foi sugerido que colocasse jardins suspensos, ou então jardins nos telhados ou gramado, alguma coisa desse tipo. A ideia foi para frente, não foi tão para frente. É interessante, sim, é interessante. Só que sempre, quando a gente vai tentar fazer algo para a melhoria, há uma outra parte que vai se sentir prejudicada. É um jogo bastante interessante, sabe? São mão duplas, indo e voltando. Eu concordo com essa ideia, concordo de fato, sim, de colocar, se fosse possível colocar, de fato, colocar essas placas de energia solar para abastecer toda a cidade, bastante interessante, que isso tornaria independente. Tem cidades assim? Bem, eu não sei se tem totalmente da energia solar, mas se a gente for assistir filme de ficção científica, a gente consegue ver que tem cidades que são abastecidas somente com placa de energia solar, mas ficção científica, eu não sei se existe na realidade, tá? Mas a ideia é bastante interessante, e eu concordo. E quando eu tiver uma casa um dia, eu vou querer colocar energia solar, porque vai que de repente querer ligar uns 10 ar-condicionados, mal tem um, como é que eu vou ligar 10, né? E nem um. E aí, pagar energia é muito caro, não dá, cara. R$ 600, R$ 800 de energia é muito caro, tá? Muito mesmo. Então é isso. É como eu estou dizendo. Tem os prós e os contras. É interessante colocar a placa de energia solar? Sim. E as hidrelétricas, aquele monte de investimento que foi, você acha que vão querer perder? E as empresas distribuidoras vão querer sair perdendo? O problema é este, tá? Um dos agravantes é este. E a placa Além de também que não. É o egoísmo do povo. a energia solar no início, ela se torna muito mais cara que a energia elétrica normal. Mas com o tempo ela vai compensar, mas no início ela se torna muito cara. Isso, porque é a longo prazo, tá? E no momento que está no boom, aí você sabe, para cobrir a oferta, você sabe que tem esse agravante. Ou seja, a culpa é do homem. O professor Matheus está Sociedade fazendo dominada por coelhos, quero. Eu não entendi, alguém falou a pergunta, não entendi. O Matheus está fazendo a pergunta aí no chat. Ô, Matheus, porque eu não estou aqui nos slides. Alguém pode ler para mim, por favor? Deixa eu dar uma olhada. Ele disse que a cidade de Diu, na Índia, é abastecida por energia solar. Olha aí, interessante, eu não sabia. Eu não podia esperar menos, né? Da Índia, às vezes a gente não dá tanto valor, mas a Índia é um polo muito bom, viu? Você vê que nos Estados Unidos, muitos pesquisadores, você vai olhar, são indianos. Alguns vocês vão olhar são indianos. Por quê? Porque eles levam as cabeças, pensantes das cabeças dos países, dos melhores, e levam para lá, fazem essa importação dessas pessoas. Vamos lá, pessoal. O Fonte Kaique Oi. tá falando aqui, ó, que Sim. eles visam muito, mas isso é muito insano. Vão arriscar o futuro da sociedade porque só visam o lucro a curto prazo. Exatamente. E é isso, a gente sabe constantemente. Às vezes a gente começa a falar, poxa, essa ideia aqui é interessante, por que a gente não pode aplicar? Porque sempre há outros interesses. Há interesse de vários lados. Então, o homem é o lobo do próprio homem. Acho que vocês já viram isso. Fontes de energia. Vamos só para finalizar para a gente começar já a parte de biocombustível. A gente temos tempo, não tem, pessoal, porque a gente conversa tanto. Então, eu gostei. Hoje está sendo participativo demais, gostei muito, viu? As fontes de energias, como já vimos, existem as não renováveis e as renováveis. Pronto. As não renováveis, quais são? Vai lá, pessoal, recapitulando. Petróleo, Fóssil. Sim. Vou colocar aqui juntando petróleo, carvão e o gás natural, que são combustíveis fósseis. E o outro é energia nuclear. A energia nuclear também é não renovável. Porque lembro da discussão em física com o professor Paulo Roberto, na qual vocês defenderam a energia nuclear, ou não defenderam, que a energia nuclear ela não é renovável, porque há destruição do átomo. Aí ocorre a colisão para a formação de dois novos elementos químicos e nesse impasse acaba produzindo uma grande quantidade de energia. Mas é muito tóxico. E causa muito prejuízo no meio ambiente também, porque exige a grande quantidade de água para poder... como é que chama? Resfriar as bombinhas?
Isso, resfriar, porque tem um nome específico, um termo técnico, isso mesmo, para resfriar as bobinas. Então, daquela região onde sai que entra água fria e sai água quente, há um prejuízo muito grande, há um impacto ambiental muito grande Eu negativamente ali. lembro, eu lembro que uma vez a professora Stefania, ela falou que ela foi fazer uma pesquisa em campo e perto de uma hidrelétrica, toda a vida marinha está toda meio que acabada, não é nem acabada, estava muito prejudicada devido à água ter esquentado muito. Eu sempre causa, olha, a professora Stephanie viaja demais, muito, ela faz muita viagem de campo. Maravilhosa. Muito, muito mesmo. Muito, muito mesmo. Agora eu gosto muito, muito dela. Sabe porque ela é minha amiga de muitos anos, não, desde o ensino médio, mas ela é excelente. Ela se entregou Ela é mesmo à muito gente biologia. boa, não. Como, Paulo? Ela é muito gente boa. Amei as aulas dela. Não, ela não é gente boa. Já falei pra vocês, gente boa não presta. Ela é perfeita. Ó, então lá, pessoal, renováveis. Hidrelétrica, a solar, eólica, que mais? Biomassa. Biomassa, Termoquímica? Termo alguma coisa lá, esqueci o nome. a química, que mais? Geotérmica, qualquer Térmica? uma das principais. Geotérmica, mais. A termoelétrica também, professor? Não. A termoelétrica também. É porque o espaço que não dá, vou colocar só finalizar com vou botar aqui a oceânica, porque o espaço aqui ficou muito pequeno, tá na divisão. Então, veja, tá aqui os combustíveis não renováveis e os renováveis. Por que que se prefere as energias renováveis? Levando um pouco da história, que na Revolução Industrial era utilizado muito carvão. Confere? Sim. Confere. Sério. Pronto, isso foi utilizado há muitos anos, logo em seguida deram um boom. Cara, é o seguinte, a gente tem que procurar um outro meio para abastecer as indústrias, porque o carvão mineral vai acabar. O que que eles fizeram? Utilizaram uma outra fonte de energia, foi quando começaram a utilizar mais ainda o petróleo e seus derivados. O carvão mineral acabou? Não. Deixou de ser usado? Não, mas foi substituído majoritariamente por outro. Depois disso, começaram a vir as preocupações ambientais, começaram a observar que as estátuas estavam perdendo seu formato, foram observar que florestas estavam sendo devastadas com a chuva. Aí o cara pensou, pô, o que está acontecendo aqui? Essa água também está tendo morte de peixes, o que está acontecendo? Que poluição que está ocorrendo? Foram se atentar, depois de muitas brigas e desenvidas, com o meio ambiente, tá? Com toda essa questão ambiental. E um deles, se não me engano, foi o Arrhenius, que se preocupou com isso. Isso foi então surgindo a questão do aquecimento global, foi surgindo a questão da chuva ácida e dentre outros. Aí perguntaram quais são as causas desses impactos ambientais que estão ocorrendo. A gente tem que inventar um outro modo, uma outra maneira energética e que seja menos poluente, que cause menos impacto ambiental negativo. Então, o que fizeram? Começaram a utilizar fontes renováveis. É hidrelétrica. A hidrelétrica é renovável? É. Causa impactos ambientais? Causa. Vê a grande quantidade de área que precisa para construir aqui as usinas. E, além disso, precisa represar a água, porque a água represada vai ter uma grande energia, vai armazenar energia potencial, depois transformar em energia cinética, movimentar as turbinas, a cinética mecânica, e vai formar a energia elétrica. Olha, é um passeio pela física. Na natureza, nada se cria. Tem mais? Tudo se Tudo se transforma. transforma. Exatamente. E é isso que acontece. Então, na hidrelétrica, vai ter que tirar a população ribeirinha, e uma delas está localizada em área protegida ambiental, que é, no caso, a área indígena. Além disso, vai ocorrer um alagamento naquela área, então animais vão morrer. Então, tem um impacto também ambiental. A solar, como já falei anteriormente, precisa ocupar uma grande área para colocar as placas, se não tiver um outro meio, mas agora o que meio? Porque embaixo vai ficar sombra. Então, o que plantar se não tem sol? A eólica, como já falei, é renovável, porém causa impacto ambiental na questão da mudança da rota das aves, entre outros. Da biomassa, ela é muito utilizada, porém, existe a parte específica do desmatamento, de uma grande quantidade de área. A gente vê que tem muito desmatamento na Amazônia, às vezes a gente fecha os olhos para isso, mas é realidade.
Por que faz desmatamento? Porque primeiro querem uma área para criar gado, outra porque querem o plantio de cana, outro porque querem utilizar aquelas árvores que algumas delas são boas para fazer não sei, algum tipo de material, ou queimar para transformar em carvão. A geotérmica também é utilizada. Então, acho que a geotérmica talvez ela seja que seja menos prejudicial, não sei, a gente pode até observar também, já que é utilizada a energia da Terra, já vem proveniente dela. E a oceânica, ela é interessante, porém, como eu disse, pode também acabar agravando um pouco das rotas dos animais que vivem no oceano, do biocombustível. É que ele é de origem biológica natural, é renovável, já falei para vocês, mas é esse gráfico que eu quero mostrar, da importância do biocombustível, a importância de se ter essa fonte renovável. Observe que aqui no início tem-se a captura do CO2 que está no ar, foi proveniente de alguma fonte, juntando com a água e a presença da energia solar, ocorre a reação que chamamos de fotossíntese, que a gente conhece há um bom tempo. Pelo menos já ouviu falar da questão da fotossíntese. A planta, então, captura CO2, utiliza a água mais a fonte de energia solar para realizar a fotossíntese, libera o gás oxigênio e a planta cresce. Depois que essa planta cresce, chega a determinado momento da colheita, ela é utilizada para fazer o processamento da biomassa, então é levado para um local, uma indústria, onde vai ocorrer esse processamento, e ali, nesse processamento da biomassa, vai ocorrer a produção dos produtos agrícolas in natura, ou então processados, pode ser geleia, gelatina, o extrato de tomate, dentre outros tipos de alimentos. Ou então pode se transformar em biocombustível, como no caso o etanol ou o biodiesel. E esse biocombustível ele vai ser utilizado em automóveis, pode ser utilizado em ônibus. Já se tem algumas cidades aqui no Brasil que estão testando um ônibus que é movido a etanol. Tá? Geralmente é movido a diesel, mas está se produzindo com etanol, fazendo o teste. O automóvel, o ônibus, seja qual for, utiliza esse biocombustível, libera CO2. Mas o que vai acontecer? Esse CO2 que foi liberado durante a queima do combustível vai ser novamente utilizado pela planta para realizar a fotossíntese, a planta vai crescer, vai ser processada, formar biocombustível novamente, é utilizado no carro, libera CO2, CO2 é capturado pela planta, então fica nessa rota. Então, é interessante utilizar uma fonte de energia renovável, porque a gente consegue plantar e obter a própria biomassa, consegue ainda recuperar o CO2 que foi formado na queima da utilização desse biocombustível, e ainda traz benefícios como geração de emprego. Mas quais são as desvantagens? Alguém sabe dizer alguma desvantagem? Já foi citado no começo da aula. E para fazer a produção, ele ocorre uma queima, e essa queima, ela faz a poluição da mesma forma como se fosse liberado pelo automóvel. Isso mesmo utilizar também os combustíveis fósseis. Professor, mas o combustível fóssil também não produz CO2? Então o biocombustível não seria tão viável. Bem, mas há outro parâmetro a ser analisado. No combustível fóssil tem outras substâncias. Tem, por exemplo, derivados do enxofre. E os derivados do enxofre, quando é formado gás, por exemplo, o dióxido de enxofre, o trióxido de enxofre, e é lançado na atmosfera, ele vai dar origem à chuva ácida. Se utilizando biocombustível, o produto principal é o CO2 e água, principalmente o CO2, ele naturalmente já torna a chuva levemente ácida. Isso já é natural. Só que com outras substâncias, a chuva fica muito ácida. Só que o CO2, por outro lado, vai ser capturado pelas plantas e assim começa o ciclo novamente. Um outro impacto muito grande que é causado negativamente é com relação ao desmatamento, a grande área de cultivo e como o Derek falou no começo da aula, juntamente com outros estudantes, que é a destinação de alguns produtos agrícolas para a produção do biocombustível. Então, isso causa um impacto imenso na nossa sociedade. O que mais, pessoal? Qual um outro comentário queiram fazer? Seria viável utilizar o carvão vegetal? Outra pergunta. É viável, pessoal, utilizar o carvão vegetal? Eu acho que seria mais fácil
não usar, né? Porque o carvão vegetal, ele também, para fazer o carvão vegetal, precisa da queima. E desmatamento. E também do desmatamento. Tenho certeza que a maioria de vocês gosta de comer pão, confere? Aham. E é bom. Sim. Aquele pão quentinho, principalmente pão massa grossa, saindo 3 horas da Pegar a tarde. manteiga derrete, ó. Ou se for na padaria, não vou citar nomes para não fazer propaganda gratuita. Foi na só uma padaria lá de preferência, pegou o pão quentinho, 3 horas da tarde, abriu, passou manteiga ou margarina, ó, tomou com café ou café com leite, ou só com leite, Ou depende. chá. Pronto também. Comendo aquele pão crocantíssimo, crack, crack, crack. Chega, fica salivando, dá até fome em falar desse pão. Mas, para você ter aquele pão quentinho, aquele pão gostoso, além da massa do preparativo, ele precisa ser aquecido. E o que abastece aqueles fornos? Geralmente eles usam a madeira. A madeira. É porque você é mais viável usar a madeira do que usar o carvão, porque a madeira para o carvão você perde uma quantidade de energia. Então utiliza a madeira. Mas onde é que vem aquela madeira? Do As desmatamento. árvores. Viu? A gente está Diga preso não. até nisso. Às vezes a gente não para pensar, mas a gente vê, quando a gente vai pensar assim, poxa, não é que é mesmo, cara, agora eu vou comer meu pão com peso na consciência, porque foi várias plantas mortas para poder fornecer esse pão. Verdade, verdade. Mas a pessoa, Mas porque... aí, Oi. se eles fizessem um exame de autoconsciência, para que, por exemplo, eu tô usando isso aqui, eu vou querer continuar usando. Então, sei lá, se eles desmatassem 100 árvores, eles plantavam, sei lá, pelo menos 10, seria bem mais. Tocou num ponto interessante que eu ia falar, ainda bem que você chegou no ponto. Pois aí tem outro lado. Algumas empresas, eu não estou dizendo que aqui em Piripiri acontece, mas pelo menos na Teresina tem empresa que ela precisa de lenha para poder botar, né, movimentar a indústria, o que elas fazem. O que ela faz? Ela tem uma área que elas adquiriram, que era metade, acho que ele divide em metade ou é em quartos, eu não recordo agora ao certo, sei que eles dividem a grande área. Na qual tiraram a planta nativa, mas também fizeram muda das plantas nativas e plantaram em outro local. E essa área que eles desmataram, eles colocam áreas, acho que é em quarto mesmo que eles fizeram, para poder coletar nos bimestres, tá? Ou trimestre, aliás, por trimestre. Plantam eucalipto, e tem outra planta também que eles colocam, tá? Então eles fazem essa planta de eucalipto, aí depois chega um certo momento, tira todo aquele eucalipto, utilizam para botar nos fornos e tudo, e replantam. Depois tira do outro que eles fizeram daquela área, retira enquanto só está crescendo. E coloca para o forno. Planta essa daqui. Essa aqui já está um pouco maior, retira do outro lado, essa aqui está maior, é outra, e assim vai, sabe? Sempre no ciclo. Para eles sempre reutilizar a própria madeira que eles estão plantando. Isso é interessante, é uma saída, só que é um agravante, porque dizem, não tenho certeza, que o eucalipto, onde ele é plantado, ele deixa o terreno menos produtivo. Então, vai precisar de algo para sempre deixar aquele momento produtivo. Mas aí já é uma outra história. Então, veja, há coisas que a gente faz, que a gente consome, que realmente só é bom utilizando madeira, utilizando a lenha queimando, como o pão. Já se tentaram fazer o pão, ainda faz algumas panificadoras, somente com forno a gás, mas o pão não sai gostoso, não fica crocante. É igual comida feita em panela de alumínio em casa, ou então feita em panela de barro, utilizando lenha no interior. Porque na cidade já está bem mais apagado. Mas olha, cara, uma comida feita em panela de barro, ou então aquelas panelas com aqueles aço grosso, que tem, vende, eu acho que em algum lugar. Falando nisso, a Maria Clara botou aqui no chat que no interior da avó dela, peraí, deixa eu ver. No interior da avó dela, o pessoal faz carvão da casca do coco babaçu, mas disso, ainda que de qualquer forma é queimado. Olha, é muito interessante, como eu disse, reaproveita, né? Porque faz o carvão do coco babaçu, né? Utiliza o coco para fazer o azeite de coco que é utilizado para fazer o alimento, fazer uma fritura, por exemplo. Então, veja, né? Já tem uma maior consciência, isso é bem interessante. E como eu estava continuando já no raciocínio, é muito gostoso. Panela de barro, forno a lenha, para um feijão, sai top. Uma pizza feita no forno a lenha e marrepo. Gente, cara, tá dando gatilho, eu tô com fome. Olha, forno a lenha é tudo, gente. É muito bom. Só para finalizar,
analisando aqui, já falando em forno a lenha. Não sei se vocês já viram ou tiveram a oportunidade de conhecer, mas antes a gente tinha as farinhadas no interior. Não sei se vocês também pegaram essa época, alguns anos atrás, né, quando eu tinha uns 18 anos de Ainda idade. tem, tem não. Ou com certeza. Aura? Eu já Achei cheguei demais. a ver, já. Cheguei a ver. Fazia a farinhada, Dá até trabalho pra ganhar dinheiro. queimando ali a lenha e concomitantemente, às vezes, principalmente na Semana Santa, fazer aqueles fornos, tipo iglu, aquele iglu de gelo, ia ficar redundante, né? Aqueles iglus, tipo iglu. Colocava a lenha para queimar, chegava um momento eles tiravam, colocava os bolos de goma, bolo de trigo, bolo não sei o que, peta, era tanta coisa, fica top, fica muito gostoso. E nisso, geralmente, o interior era feito Fazer a goma. fazendo isso, muito, muito bom. Então, há seus prós e seus contras, mesmo, pessoal, realmente não tem como a gente se desligar totalmente dos combustíveis fósseis. No meu pensamento, tá? Meu pensamento. Não vai ter como a gente se desligar totalmente dos combustíveis fósseis. Tá? Eles vão ser muito. A previsão, até eu coloquei na notícia lá em cima, rapaz. Se eu colocar aqui, ó, até a previsão, eu tinha colocado, eu coloquei uma parte da notícia, acho que eu passei foi muito rápido. Então não apareceu. Vale olhar mais à frente para esse instante. Que foram 3 notícias que eu peguei, coletei. Ah, tá aqui. Tá aí, ó. As 3 matérias que foi tirada. 2013, essa aqui de baixo, 2018, 2020. Tá aqui essas 3. 2013, o que foi falado? Que aumentou o consumo mundial de combustíveis fósseis. Já vimos também agora nos dados, que vimos agora no começo da aula, que realmente há um grande consumo mundial ainda de combustíveis fósseis. Depois, é outra matéria. 2018, que o combustível fóssil terá o auge de consumo em 2023, diz consultoria. Estudo indica que a partir de 2030, fontes de energia renováveis superarão as fósseis. Então, veja, não se fala em totalmente, fala em substituição. Porque, como eu disse, vai ser muito difícil a gente conseguir se livrar mesmo, a palavra se livrar do combustível fóssil. Mas ele pode ser substituído, sim, por fontes renováveis em grande quantidade. E aqui a outra, tá aqui do Brasil, já mais recente. Brasil diminui dependência de combustível fóssil. Aí está aqui dizendo, com o crescimento acelerado das renováveis, a matriz energética brasileira se tornará cada vez menos dependente do petróleo, ainda que o combustível fóssil se mantenha como combustível dominante. A projeção é da petroleira britânica, BP, que prevê que a energia eólica ultrapasse o gás natural como a segunda maior fonte de geração de energia elétrica do país em 2035. Tá? Então, aqui temos as perspectivas de que vai haver realmente uma grande substituição do combustível fóssil por combustíveis renováveis. Porém, ele ainda vai continuar sendo utilizado, pessoal. O asfalto, aí o asfalto, a gente não encontrou um outro substituinte para o asfalto ainda. Tem-se modificações, mas não há uma dependência, do derivado do petróleo. Tá? Tem estudos para substituir, mas ainda o melhor aí, é um derivado do petróleo. Tá, pessoal? O Paulo e a Luana levantaram a mão. Ah, deixa eu voltar aqui pro chat. Peraí, pessoal, deixa eu voltar aqui. Agora parar aqui a apresentação. Vou começar aqui a olhar antes da gente encerrar. Cadê o Paulo? Vai, pronto, Paulo. Professor, que eu lembrei de uma história que a professora Stefania que ela tinha dito uma vez sobre um lixão que ele criava, que era projeto de um aterro sanitário, na qual o gás produzido pela decomposição seria abastecido numa cidade próxima. O custo seria menos comparado ao gás de cozinha e seria muito mais eficiente e sustentável. E todo o preço que o aterro sanitário gastaria seria recompensado em média de 3 anos ou menos. Que é o lugar, porque no começo falhou para mim, não sei se falhou para todos. Falando do gás que é produzido no lixão, não é isso, Paulo? Sim. Pronto, o gás que é produzido. Isso é interessante. Até era um dos projetos que a gente ia fazer juntamente com Gustavo. Não, Gustavo? O nome dele? Ixi, eu não lembro. Agora tá no curso de matemática, não lembro o nome dele agora, não recordo. Augusto. Um Augusto, que era fazer um mini biodigestor para a gente testar. Ainda está em projeto ainda, que era comitantemente que a gente ia fazer com relação à reciclagem do papel com o Kaique, mas aí veio a pandemia e acabou levando tudo, adiando tudo para um outro momento. É importante essa produção do gás, inclusive alguns países já utilizam isso, sabe, Paulo? Já faz essa utilização do gás que é produzido, que é o gás metano, que é proveniente através da decomposição dos materiais orgânicos do lixão.
Então, isso de fato sai muito mais barato, sai muito mais em conta se utilizar. Na Europa se utiliza, em alguns países realmente pega isso. Aqui no Brasil, eu já vi lixões que... Lá em Teresina tem um, a gente morava relativamente próximo que eu digo assim, que era BR e fica lá de casa para lá, dá uns... Deixa eu ver, no quilômetro 11, é no quilômetro 7, então aí já vai 4. Fica uns 8 quilômetros lá de casa, mais ou menos, 8 a 10. E lá era muito aberto, então tinha o cheiro que emanava de lá, embora 10, 12 quilômetros, era muito forte, muito intenso, eles começaram a fechar. Nessa produção que eles foram fechando, foram cobrindo ali a parte do lixão, veio um agravante, que é exatamente a formação do gás, através da decomposição do material orgânico, que é o gás, que é o metano, principalmente, que é formado. E nisso, exatamente, que é do metano. E, inclusive, tiveram que fazer algumas aberturas, porque estava a ponto de querer explodir, porque a pressão que o gás exercia, em algum momento tinha que sair. E aí fizeram, mas o gás sai e ninguém utiliza para nada. Mas em São Paulo, nos lixões, estão se colocando uns canos, um encanamento, para poder sair o gás, eles queimam aquele gás. Queimam, deixam lá queimando. Tipo aquelas ali de 7 dias, demora um tempo para queimar, 7 dias mesmo de fato, ou até mais. Só que lá é contínuo, vai formando gás metano e vai saindo, gás metano e vai lá queimando e é utilizado para nada. Nada. Poderia ser utilizado para alguma coisa? Claro, o gás metano pode abastecer a cozinha. Existem casas aqui no Brasil e em outros países também que utilizam esses biodigestores para poder produzir o chorume, que é utilizado na horta. Então já pega essa parte de transformação do material orgânico não utilizado mais para formar o chorume, que é um adubo. E utiliza o gás que foi produzido ali da biodigestão para acender o fogão, o que for. Aí utilizando o gás. É possível fazer em cada casa? É possível sim. Nossas casas é possível fazer isso. O único problema que vai ter é que os alimentos, qual que a gente vai utilizar? Tem casas que não sobram alimentos, aqui se estraga muito pouco alimento. Então, para a gente tentar obter uma quantidade ali mínima para produzir ou fazer vários, vai ser demorado, mas casas que utilizam bem, tem mais pessoas e que acaba muito material sendo jogado no lixo, aí sim fica mais interessante. Paulo, rapidinho, só pedir aqui para Luana. Vai, Luana, que já fala, Paulo. Vai, Luana, por favor. Professor, tem algum estudo assim que comprove que tem algum risco de caso todos os combustíveis fósseis acabar na Terra, ter algum risco para o planeta? Assim, algum risco que coloque em risco a vida na Terra? Luana, eu não sei afirmar com certeza isso, tá? Eu acho que talvez o professor Galerto ou o professor Nelson Monte poderia ser mais detalhado, mais detalhista com relação a isso. No entanto, eu acredito que possa ocorrer algum dano. Agora, qual eu não sei dizer, mas algum dano pode ser, porque eles ficam em bolsões. E o petróleo vai sair, o que vai ficar lá? O que enche lá? Será que enche de água, enche de alguma coisa? Alguma coisa tem ali que eu não sei o que vai se substituir. Então, pode causar algum impacto, mas agora eu não sei dizer, Luana. Sabe? Isso eu não sei. Erosão aí, um negócio, um desmoronamento. De fato, assim, sabe que tem as placas tectônicas que causam alguma coisa, agora que impacto isso vai causar? Será que vai interferir alguma coisa da placa tectônica, em alguma movimentação? Será que vai, tipo, não sei, adentrar mais, formar uma cratera? Isso eu não sei dizer, Luana. Mas estudos com certeza tem. Com certeza tem. Agora, eu não sei dizer. Paulo, vai lá, Paulo, que levantar a mão. Ah, não, era só complementando o que você disse sobre as casas que tinham com produção de gás, tem como produzir tudo, você falou agorinha. Eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem sobre um restaurante que todos os restos de alimento que era produzido no restaurante, eles usavam para abastecer a cozinha com gás. É esse processo, exatamente de fazer o biodigestor. Tem até fazendas em produções que pegam os estercos, ia falar, né? O esterco de porco ou de galinha, seja de que for, coloca no biodigestor, ele vai produzindo gás, o gás é utilizado para abastecer a própria fazenda, para toda a manutenção. Entendeu? Isso é possível, é interessante esse processo. Tá? Como eu disse, tem que ter investimento. Não é investimento caro, nossa, é muito caro. Não, se for assim, se a gente for olhar para uma questão da produção na fazenda e tudo, isso não é um custo elevado. Agora, se a gente fosse fazer algo assim, seria um elevado para a gente. Mas em casa, a gente utiliza materiais de fácil acesso, a gente consegue produzir um biodigestor para consumo próprio na nossa residência. Tá? Às vezes com o quê? Com menos de R$100 ou com 100, deve ter aumentado os preços, então deve ter o quê? Com menos de R$200.
consegue fazer um biodigestor. E bem produtivo mesmo. E aproveitar o chorume para poder já botar na horta, um alface, uma cebolinha, um coentro, seja o que for, qualquer outro tipo de cultivo. Então, é interessante. Para poder se alimentar sem agrotóxico. Exatamente. Que vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês no terceiro ano. Quer dizer, não tem nem se vocês passaram o terceiro ano já, né? Eu estou contando que vocês passaram. Por isso não toca na ferida, por favor, dói. Tudo bem, pessoal, mas já acreditando que vocês estão no terceiro ano, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer para vocês, que é com relação aos alimentos orgânicos. Ah, que dali é um alimento orgânico. Mas o que é um alimento orgânico? O que é um alimento orgânico? Produzido de forma natural, sem agrotóxicos. Pois é, mas a maçã que está ali dentro, que é na geladeira, ali é orgânico. Aquela banana que eu comprei ali no comércio é orgânico. Pronto, tchau, pessoal. Mais aulas assim, menos cálculos. Como, Paulo? Não, mas dá certo. Mais aulas assim, menos cálculos. Não, menos cálculo, não. Então, um grande abraço a todos Aí, e qualquer até qualquer momento. Oi, Derek? Pode grupo de 4 ou 5. Não, eu tô falando, eu tô dando em qualquer momento lá, qualquer dúvida que surgir, a gente entra em contato e vai dar certo. Vai sim. Pode perguntar, pessoal. Vai perguntar.